Muito boa noite, pessoal. Trazendo aqui uma live para alertar algumas pessoas de algo que realmente eu já venho alertando já tem um tempo, e isso eu já estou falando já tem um tempo, não é de hoje, tá? E infelizmente mais uma vez eu vejo que as pessoas não escutam o que eu estou alertando. Vamos falar especificamente sobre EB3, tá? EB3 comprados com agências, tá? Mais uma vez, hoje, uma pessoa que obteve o Green Card, tá? Já estava com o Green Card impresso, em mãos, viajou para o exterior, nesse caso não foi nem para o Brasil, a pessoa tinha ido para a Europa, e quando essa pessoa regressou aos Estados Unidos, ao chegar no aeroporto de Chicago, foi deparado com a recepção do oficial do Homeland Security Investigations, que informou que aquele Green Card estava revogado por fraude, porque houve fraude processual, e essa pessoa, infelizmente, pagou por esse pleito migratório, teve auxílio de uma agência, tá? Essa agência é uma agência famosa aí no meio de quem vende EB3, né, de 3 letras, a agência que tem 3 letras, não preciso falar o nome, quem sabe já sabe. E essa agência de empregos, vamos dizer assim, né, que facilita esses EB3. Então, mais uma vez, essa empresa que obteve esse Green Card para essa pessoa, esqueceu de avisar que esse Green Card estaria revogado. Obviamente houve uma, como é que chama? Uma notificação, né? E essa empresa não avisou ao pessoal, né, os beneficiários, é essa aí, né? Infelizmente o Green Card tinha sido revogado. Quando a pessoa chegou, deu tanto problema, a pessoa ligou para mim, né, procurou através de amigos, não sei o que, a pessoa estava tão preocupada, né, o que fazer, procurou por amigos deram meu telefone, a pessoa entrou em contato, o que fazer. Eu disse para a pessoa seguir, cooperar com o oficial do HSI, né? O que é o problema, né? O que é o problema que as pessoas fazem? Ao pagar um pleito imigratório através de um EB3, as pessoas não sabem que estão cometendo um crime. E o crime é que você tem que entender que o EB3, especificamente, ele foi criado para que seja aberto a vaga, né, que você está concorrendo, para qualquer pessoa que esteja no mercado de trabalho. Ou seja, se a pessoa tem, como é que eu vou dizer assim, se a pessoa tem uma maneira, né, de conseguir um Green Card por meio próprio, tudo bem, né? Se ela tem elegibilidade, critérios, atende os critérios e tudo mais para obter um Green Card por meio próprio, ótimo. Porém, algumas pessoas optam por pagar, né? Por pagar um pleito imigratório que é destinado para ser pago por um empregador, tá? O empregador, né, tem obrigação de pagar o EB3.
tudo, inclusive as taxas imigratórias do peticionário, do beneficiário. Se o beneficiário quiser pagar para ter um advogado que acompanhe até a parte da admissibilidade, não tem problema. O beneficiário pode pagar o advogado para acompanhar a última parte do pleito migratório, que é a sua admissibilidade. Mas esse advogado só pode representar ao beneficiário. Não pode representar ao beneficiário e também ao empregador. Não pode ser o mesmo advogado que representa ambas as partes, porque é um conflito de interesse. E com isso, esse cidadão, ao chegar, imagine vocês, com a família inteira, foram passar um tempo na Europa, né, visitar uns parentes que lá moram, e aí, na volta dessa viagem, infelizmente, se deram, né, deram com essa situação e infelizmente deu esse problema, que é um problema que te causa um banimento definitivo dos Estados Unidos. Você não tem conserto para isso, porque uma fraude migratória te dá um banimento total, tá? E uma coisa que eu vejo também, que algumas pessoas não sabem, é que existem relatos também de outra agência de 3 letras, né, que o pessoal já está até comentando aí se é uma, se é outra, tem um problema com ambos, tá? Que é essa questão de colocar material de imprensa, tá? Em um pleito imigratório que é forjado. Por exemplo, colocar material de reportagens, tá? Em que são reportagens pagas, ou seja, impulsionadas por sistema DINO, por exemplo, isso é uma fraude migratória, tá? Inclusive, uma cliente que veio para o nosso escritório, tá? Ela apresentou um EB2NW, né, que foi feito por esse outro escritório, e esse outro escritório colocou informações completamente irreais, né, sobre essa cliente, sem essa cliente saber, tá? Não pode, de forma alguma, você colocar nada num pleito imigratório de um cliente sem que ele saiba, ou sem que ele tenha lhe fornecido, no caso de um escritório de advocacia imigratória. Então, a gente tem a gente recebeu a cópia do FOIA, que é o Freedom of Information Act, que é a cópia fidedigna do que está no pleito imigratório lá na imigração, e o que foi colocado, inclusive, anotações, tá, do oficial de imigração, né, do oficial da imigração, sobre a opinião dele, tá, sobre essa questão específica de colocar essas reportagens falsas. Inclusive, tem uma anotação à mão, tá, à mão do oficial, está no próprio FOIA. Eu achei aquilo incrível, que eu vi essa anotação. A cliente pediu para eu decifrar o que estava escrito ali. Eu realmente fiquei chocado. Ela ficou chocada de ver o quão o próprio oficial de imigração já sabe o quão essas agências usam de falcatruas para poder forçar uma aprovação de um pleito imigratório de forma irreal, né? E aí, enfim, tá tudo escrito lá, tá tudo escrito, né? O oficial escrevendo lá que o advogado do caso estava agindo de má fé. Imagina você ter isso no seu recorde, do seu pleito imigratório. Então, essas duas agências de 3 letras aí que o pessoal comentou aí, tanto uma quanto outra, estão promovendo coisas erradas. Vamos falar primeiro do EB3,
que é importante falar. O EB3 é um excelente green card para você tirar se você tem uma oportunidade de emprego com uma companhia estabelecida nos Estados Unidos, independente de você saber se o dono da companhia está legalizado ou não está legalizado. O importante é que a companhia esteja legalizada, tá? E se a companhia esteja legalizada, não tem problema nenhum, tá? O que você pode perfeitamente, tá? Perfeitamente obter uma oferta de emprego, se você se encaixa naquela vaga e se a empresa tem, se a companhia que está recrutando tem condições de bancar o seu pleito imigratório, o seu valor do seu salário como determinado pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, tá? Que é essa parte do Prevailing Wage Determination. Então, uma vez que esteja determinado o seu valor de salário, se a empresa tem direito, né, a obter tem condições de comprovar que você tem como pagar o seu salário, eles têm direito a te recrutar, têm direito a postular um EB3 para você, tá? Só que todo pleito imigratório tem que ser pago 100% pelo empregador, inclusive o recrutamento e seleção, que é feito agora por essas agências. E aí existe esse grande problema que as pessoas não podem, né, pagar por nada, entendeu? E aí você tem que comprovar que você não tem nenhum outro, a empresa tem que comprovar que não tem nenhuma outra pessoa que esteja com a capacidade de preencher aquela vaga, a não ser você, tá? E isso é muito sério, gente, muito, muito sério. E eu posso garantir a você que cada vez mais vão aparecer pessoas aí querendo fazer fórmulas mágicas, colocar coisas no pleito imigratório, tá? Que não tem absolutamente nada a ver com o seu pleito imigratório, como no caso da outra agência também de 3 letras aí, que foi, que já não é nem mais escritório de advocacia imigratória, já perdeu advogado, enfim, já tem, é tanto rolo, gente, é tanto rolo, é rolo em cima de rolo, pelo amor de Deus, gente. Como eu sempre falo, não precisa fazer nada com o meu escritório. Pode fazer com outro, mas contanto que sejam escritórios sérios. Que existem escritórios sérios, tá? Existem escritórios que realmente são sérios, que fazem um trabalho completamente decente, que podem ajudar você a realmente se legalizar nos Estados Unidos. Agora, escolha direito, faça a sua diligência, procurem saber casos que realmente foram aprovados. A pessoa falar para você, fiz caso de pessoa fora de status, tá bom, comprove para mim que você fez caso de pessoas que estavam fora de status, comprove para mim que você efetivamente está com casos de sucesso nesse sentido. Comprove para mim que tudo que você está falando realmente vai. Comprove para mim que você aprovou casos iguais aos meus. E isso aí só escritórios sérios vão poder fazer, tá? E você tem aí o caso dessa pessoa que chegou aqui com a família inteira, voltando da Europa, e agora está no avião sendo embarcado de volta para o Brasil, sem poder pegar nada da sua casa, nada, absolutamente nada. A pessoa viajou de passeio, está com seu green card na mão, e aí o que aconteceu? A pessoa simplesmente está sendo agora retornada para o Brasil com um cônjuge e filhos, sem ter nenhuma esperança de
poder sequer pegar seus pertences na casa onde mora nos Estados Unidos, onde morava, né? Que agora já era. Pegou um banimento definitivo, né? It is what it is, tá? E o que você tem que fazer numa situação dessa é simplesmente processar a empresa. Opção número 2 é você cooperar com o oficial da imigração e pedir para fazer o quê? Uma delação premiada. Uma delação premiada com relação a isso pode te render um visto U. E o visto U pode ser dado, inclusive, para pessoas que são fora de status. E o visto U você tem como obter se houve má fé da agência que você contratou, se você foi vítima de tráfico humano. E isso é tráfico humano, gente. Qual é a diferença? Qual é a diferença de uma pessoa que está tentando atravessar a fronteira do México pagando um coiote para uma pessoa que está pagando para ter uma certificação laboral que deve ser paga pelo empregador, pagando a uma agência de recrutamento e seleção? Qual é? Porque uma agência de recrutamento e seleção, ela tem que ser paga pelo empregador e não pelo empregado, ok? E com isso, essas pessoas estão sendo vítimas de tráfico humano. É simples assim. Não há... A gente trabalha com o EB3 na Raymond? Trabalhamos com o EB3, sim. Mas quem nos contrata é o empregador. Nunca o funcionário. Jamais o funcionário. Tá? E aí, esse aqui é o problema. As pessoas precisam, tá? Estar completamente cientes que isso pode acontecer com vocês, tá? Até que ponto que um green card pode ser revogado? Se você não sabe, você pode estar com a sua cidadania, tá? Cidadania já completamente, já virando já com americano, já com passaporte americano. Se for descoberto que houve uma fraude migratória, até o seu passaporte americano pode ser revogado. Entende? Tudo pode ser revogado. Então, eu acho que realmente, se as pessoas conseguem, como é que chama? Vou retirar aqui essa pessoa que é um hater aqui. Vamos lá. Se as pessoas realmente sabem os seus direitos, elas conseguem resolver isso. Eu falei para essa pessoa que era para ele cooperar, né, com os agentes do Homeland Security Investigations que estavam lá entrevistando, tá? Ok? Eles estavam lá entrevistando, que era para ele cooperar. Alright? Quando essa pessoa ela simplesmente falou assim: eu não quero confusão na minha vida, não quero isso, não sei o que, não quero não quero. Beleza, é um direito que a pessoa não tem, que a pessoa tem. Só que, uma vez que a pessoa entenda que era a última chance que essa pessoa tinha para poder consertar o problema, tá? Até porque essa pessoa não era minha cliente, não tinha nada a ver com o nosso escritório. Me procurou para saber o que fazer, porque chegou através de um amigo do amigo e chegou através de mim, estava desesperado de saber como é que conseguiria resolver, né? Porque todo mundo sabe, né, que eu tenho esse negócio, essa mania feia de tentar resolver as coisas para a pessoa, né? E até em aeroporto, tirar a pessoa da secundária. Quantas vezes já fiz isso? Várias vezes já fiz isso, né? Tirar a pessoa da inspeção secundária, da famosa salinha. Isso advogado não faz, né? Muito advogado não faz isso. Mas o cara que não é advogado consegue tirar o camarada lá da salinha algumas vezes. Não todas, mas eu já tirei várias vezes.
Então, gente, a questão é saber o que falar, saber o que arguir, saber o que explicar, e esse é que é o ponto, tá? Então, vocês precisam entender que não pode comprar vaga, não pode fazer processo de seleção dessa forma, você não sabe o que está vindo aí. Está vindo uma enxurrada de revogação de visto TB3, está vindo uma enxurrada de vistos negados, tá? Isso é problema. Com relação ao EB2NW, os Green Cards foram revogados daquela outra agência lá de Boca Raton, também de 3 letras, que estão sendo revogados. Tem vários vídeos na internet falando sobre isso, tá? No YouTube você vai encontrar vários Green Cards revogados. Por quê? Porque essas pessoas utilizaram de má fé, tá? Utilizaram de má fé que colocaram informações que não são fidedignas, não são reais, e ainda usaram material de imprensa forjado, tá? Usando um site chamado Dino. E tá lá na anotação do FOIA da cliente que a gente assumiu o caso, tá? Esse foi um dos casos que a gente conseguiu assumir, tá? Porque as pessoas têm que entender que tem casos dessas agências que a gente não pegamos, porque não existe condições de a gente saber o que está lá. A gente tem que pegar um FOIA, a gente pediu um FOIA para saber o que está lá realmente. A gente já encontrou tanta coisa, mas tanta coisa, tanta falcatrua, tanta coisa podre que as pessoas fazem e colocam nos peitos das outras pessoas, material que foi inserido para encher linguiça, uma coisa que Deus me livre. Eu não entendo por que fazem isso, tá? Então, gente, por favor, tá? E olha, a pessoa que está com pleito imigratório com esse problema, né, que queira fazer um assessment, né, a gente pode fazer um assessment, pode fazer uma avaliação do caso, tá? Mas é importante saber, existem situações que não há correção, porque fraude e deturpação de fato material não tem correção, não tem waiver, não tem perdão para isso, tá? E por que essas empresas não fecham? Então vamos lá, pessoal, por que essas empresas não são fechadas pelo governo? Porque as pessoas ficam com medo de servir como testemunhas, tá, para a acusação, porque precisa de uma vítima, precisa de uma testemunha, precisa dessa testemunha colaborar com a investigação, precisa chegar até a penalidade, né, até a fase final da condenação das pessoas que são responsáveis por essas empresas. E quando não há condenação, não tem como essa empresa ser fechada. Então, muito importante que as pessoas que foram vítimas e que estão sendo vítimas dessas empresas, tá, que colaborem com as autoridades para poder, inclusive, se beneficiarem de um visto U, tá, que foram vítimas disso. Denunciar para o BAR não necessariamente vai resolver o problema, porque o BAR vai punir o advogado, mas é aquela história, eles tiram um, colocam outro, e a empresa continua. Os caras tem caras aí, tem essa agência lá de Boca Raton, os caras trocaram como é que é o nome disso? Uma coisa por outra, né? Trocaram um advogado mesmo, tá? Para um advogado de, como é que chama isso? De acidentes, para fazer imigração. Como é que coloca um advogado que faz acidentes, a defesa de acidente,
para fazer imigração. Não existe isso, gente. Não existe isso. Tá? E você vai ver, é só um jogo de espelho, né? de smoking mirrors, né? De fumaça, cortina de fumaça para poder enganar para as pessoas efetivamente caírem, né? Caírem no conto do vigário. E o pior de tudo que eu vejo é que as pessoas utilizam da boa-fé dos outros, inclusive de boa-fé de celebridades, pagando celebridades para poder fazer endosso para essas pessoas, né, para essas agências, e aí acaba a pessoa que é influenciável, né, porque, vamos entender, na internet existe um mundo de influenciadores, né, a pessoa que é influenciador, e essa influência em você é para te deixar acomodado e confortável para fazer a sua decisão com aquela empresa. E por último, agora quero deixar bem claro, é que a má fé chega ao ponto de até utilizar a fé das pessoas, tá? Que utilizam pastores, pessoas que são responsáveis pela sua fé, a sua fé no Todo-Poderoso, a sua fé no que você acredita, no divino que for, tá? A sua fé não pode ter absolutamente nada a ver com o seu tema jurídico, imigração. Cada um no seu quadrado, tá? Cada um no seu quadrado. Utilizar uma igreja, um templo sagrado de Deus, tá? Para fazer falcatrua ou ludibriação com a pessoa por conta da sua fé é a pior coisa do mundo. Para poder utilizar disso como meio de ganho, tá? Para você poder se beneficiar financeiramente, né? De fiéis que estão ali na sua igreja, né? E querendo fazer um pleito migratório. Isso é muito errado, isso é antiético. E pode ter certeza de uma coisa, tá? Fazer cópia, ou Morgana, fazer cópia de vídeo meu, fazer cópia de que está entregando o green card, obviamente que alguém iria copiar. Isso aí não tem problema nenhum, Morgana. Eu não tenho problema nenhum que a pessoa copie o estilo de coisa que realmente viralizou eu fazendo. Eu fui o primeiro a ir porta a porta a entregar green card, né? Eu fui o primeiro a alertar o que era um EB2NW. Eu fui o primeiro a alertar que não existe só tirar a cidadania americana, né? Tirar só a cidadania italiana, desculpe, para tirar, para poder chegar a um visto para os Estados Unidos. Que era o que acontecia há 5, 7, 8 anos atrás. Mas hoje em dia as pessoas estão usando, inclusive a própria igreja, para tirar o tal do EB4, falando que as pessoas não, agora coloca a igreja para fazer EB4. Então virou comércio. Então você é fiel da minha igreja, eu vou colocar você como meu ajudante aqui para te dar o green card e você paga o dízimo para a igreja. Gente, a que ponto que chega o ser humano? Então eu digo assim, eu vim aqui dar um alerta, eu tenho certeza absoluta que em algum momento essa live vai ser derrubada, eu tenho certeza absoluta que vão denunciar o meu vídeo como discurso de ódio, como sempre fazem. Eu tenho certeza absoluta que vão momentaneamente, em algum momento, vão cancelar a minha conta no Instagram, porque já ameaçaram 3 vezes que vão cancelar minha conta no Instagram. Eu tô cagando, eu vou para a rede vizinha, tá? Eu vou para a rede vizinha, não importa, tá? Mas eu não vou deixar de falar o que eu tenho para falar, porque eu acho um absurdo o que as pessoas fazem para a comunidade. Eu tenho 28 anos de empresa, tá?
A minha empresa existe há 28 anos, eu saí temporariamente, fui trabalhar no governo, voltei, tá? E ao voltar, eu decidi que eu ia fazer cada vez mais a vida dos meus clientes melhor, tá? E o que eu vejo cada vez mais é que as pessoas são ludibriadas de uma forma muito suja, muito suja, tá? E não tem problema nenhum a gente falar a verdade, colocar as cartas na mesa. Então, se eu estou falando alguma coisa errada, se eu estou falando alguma mentira sobre essas agências, sobre essas pseudo law firms, sobre essas empresas aí que fazem esse tipo de coisa, essas falcatruas, e depois a pessoa fica desesperada comigo, chorando ao telefone, e eu tenho tudo gravado, eu falei para a pessoa, eu vou gravar, porque eu, eventualmente, se você não conseguir resolver isso, eu vou precisar mostrar isso para as pessoas, e eu tenho tudo gravado, eu tenho um depoimento da pessoa gravado do aeroporto comigo, tá? Falando exatamente isso, que ele foi enganado, porque em momento nenhum foi dito para ele e para a família dele que isso seria problema, ok? Então as pessoas precisam saber disso, tá? As pessoas precisam saber disso. E eu posso dizer para você, cada vez mais eu vejo que não há vergonha na cara das pessoas ludibriarem o imigrante ao ponto de deixar isso acontecer. Eu fico cada vez mais chocado quando eu vejo a desinformação, inclusive as pessoas que supostamente estariam aí para dar informação correta, direita, com seus podcasts, com suas coisas, ficam fazendo cada vez mais sensacionalismo, tá? Com a vida dos outros. Então, gente, olha só, você que quer se legalizar nos Estados Unidos, você tem que procurar o quê? Gente que está estabelecida há mais de 10 anos, tá? Porque se a pessoa está no mercado há 10 anos, pelo menos, está fazendo alguma coisa certa. De todo ruim não está. Nosso escritório está há 28 anos. Então, de todo ruim não está. Tem que ver o histórico de aprovações desse escritório, tá? Histórico, tem que ir lá. Quantos você já aprovou? No nosso caso, 52 mil e pouco. Beleza. Então lá, quantos você tem de histórico? Mas a gente prova. Tá lá os livrinhos todos, com todas as aprovações, todas. Livros e livros e livros de aprovações, todas postadas online, todo dia de posta online. Vai lá no perfil do nosso escritório e vai ver. Então, posta online, aprovou, tá lá. Aprovou, tá lá. E isso é para justamente, não é para se gabar, é para ser transparente. Se a pessoa tem um serviço que realmente é transparente para a população, presta um serviço à população, a pessoa tem que ser transparente, tá? Transparente, completamente transparente. Não precisa esconder nada, não precisa ser absolutamente nada escondido, tá? Ah, não, você não pode falar, não pode falar o cacete, você pode falar com quem você quiser, entendeu? Então, fica aqui o meu recado, pode fazer o que quiser com esse vídeo, tá? Eu vou salvar esse vídeo e vou botar em todas as minhas redes, tá? Todas as minhas redes. Entenda o seguinte, EB3, quem tem que pagar o seu EB3 é o seu empregador. Tudo, inclusive a tal da agência recrutadora. Você não pode pagar nada. O máximo que você pode pagar é as taxas de ajuste de status do seu familiar, cônjuge e filhos. Você pode pagar isso. E se você quiser pagar um advogado para você, para te acompanhar na fase final do seu pleito imigratório, que é a sua admissibilidade,
esse advogado só pode representar você na parte do seu ajuste de status ou na emissão do seu visto de imigrante, porque o resto tem que estar absolutamente pago pelo empregador. Segunda parte que eu vou falar sobre isso. Se você está pleiteando um visto EB2NW, entenda o seguinte: não tem receita de bolo. Aprenda comigo, não tem receita de bolo para fazer um EB2NW. O EB2NW é uma colcha de retalhos. Você tem que fazer um quebra-cabeças, porque tudo tem que fazer sentido para o oficial de imigração para que este possa analisar o seu pleito imigratório de uma forma em que demonstre que você preencha os 3 prongs de Danassar. Os 3 prongs demonstrando que você tem mérito substancial, importância nacional e tem que estar bem posicionado para dar continuidade ao que você pretende fazer nos Estados Unidos. E em terceiro lugar, tem que fazer sentido para o governo te dispensar da certificação laboral, porque isso não impactaria negativamente aos interesses americanos, tá? Por conta de uma preponderância de evidências de 51% ou mais que faça sentido para a imigração te dispensar do PERM, que é a certificação laboral. Ou seja, gente, não caia em historinha. Ah, porque te aprovou como dentista. Ah, porque te aprovou como engenheiro. Ah, porque... Não é verdade, tá? Porque não é sobre sua profissão. É sobre o seu propósito. Qual é o seu propósito nos Estados Unidos? Se o seu propósito nos Estados Unidos é X, você vai fazer aquilo, faz sentido para os Estados Unidos, e é tudo isso está cumprindo os critérios de Danassar, tá? Para EB2NW. Tem fabriqueta de EB2NW, copia e cola, coloca a informação lá e faz o quê? Coloca a informação que não tem nada a ver com você. E outra, uma vez você fazendo declaração para o governo americano, não tem como retirar, porque entra no teu record, tá? E fica ali e acabou. Não tem como tirar, tá? É isso. É isso então, pessoal. Eu rogo a Deus que dê tudo certo no caso das pessoas que fizeram aí com essas pessoas. Se você foi indagado por algum oficial de imigração com relação a uma delação premiada, façam a delação premiada. Não deixe fazer como essa família fez agora. Simplesmente não queria se meter em confusão, resolveu botar o galho dentro, chorando, criança chorando, coisa desesperadora de aeroporto, com a roupa do corpo e que foram para a viagem, foram embora, estão indo embora agora. É triste. Não deixem essa ser a sua história. Se o oficial de imigração oferecer você uma delação premiada, aceite a delação premiada e vá de coração, porque o cara está te dando uma oportunidade, tá? Então, é isso. Tá bom, gente? Por hoje é só. Muito obrigado, força e estamos aí.